gente viveu durante esse período, durante esse tempo. E eu percebi hoje, fazendo um breve fechamento, assim, raciocinando tudo aquilo que a gente abordou durante esse período. E eu comentei até com meu irmão, falei, muitas das coisas foi mais para mim do que necessariamente para eles. Muito do que o Senhor ministrou. Porque primeiro, quando você é ministra, você é ministrado antes. E muito daquilo que a gente abordou, o Senhor tratou em mim primeiro, antes de eu passar para vocês. E hoje, eu lembra que eu pedi semana passada para vocês fazerem uma lista com os 10 sonhos? Quem fez? Alguém não fez uma lista com 10 sonhos? Quem não fez? Quem não fez? Érica vai passar aí, vai dar o papelzinho. Mas, vocês vão fazer a lista sem conversar com o coleguinha, com muita seriedade. Prestem atenção no que eu estou falando. Com muita seriedade, sem conversar com o coleguinha. Enquanto vocês estão fazendo, vocês têm que também prestar atenção em mim. Combinado? Viu? Porque nós vamos falar sobre sonhos. E eu quero dar esse tempinho para vocês listarem os sonhos. Porque no final vocês vão consagrar esses sonhos ao Senhor. O que a gente falou na semana passada? Na semana passada nós falamos sobre consagração. Eu também fiz minha lista, ó. Não foi fácil. Quem achou fácil listar 10 sonhos? Vocês não estão prestando atenção em mim. Quem achou fácil listar 10 sonhos? Alguém achou fácil aqui? Listar 10 sonhos? Fácil? Eu achei difícil. 10 sonhos que necessariamente precisam ser, não com a minha capacidade, mas com o Senhor. Eu achei difícil. Para mim, para vocês, acho que foi mais fácil, né? Para mim foi um pouco complicado. Até o sexto, o quinto ali, eu tinha uma certa noção. Mas depois, no decorrer, foi mais puxado. Érica está passando aí com um papelzinho. Para quem não fez a lista ainda, eu acho importante a gente fazer, porque ao longo dessa ministração, vocês vão entender o que o tesouro da adoração, o que a adoração, Grazi, tem a ver com sonhos. Eu vou explicar para vocês que os nossos sonhos, quando eu vivo os sonhos de Deus, eu estou também adorando ao Senhor. Amém? Vamos lá. Para a gente começar, os sonhos, eles estão alinhados a uma adoração. Quando eu vivo os sonhos de Deus, eu faço a vontade do Senhor e eu o adoro. Nós não falamos sobre obediência, sobre dependência, sobre rendição? Para eu viver os sonhos de Deus, eu tenho que cumprir todos esses princípios. Para eu viver os sonhos de Deus, eu tenho que ser obediente. Para eu viver os sonhos de Deus, eu tenho que render as minhas vontades às vontades do Senhor. Para eu viver o extraordinário, eu tenho que ser dependente do Senhor, que vai me levar a conduzir esse caminho. Eu não posso viver os sonhos de Deus se eu estiver sem perdoar o meu irmão, se eu não estiver em santidade. Então percebam que tudo que a gente tratou nas outras semanas culmina em viver os sonhos de Deus, em viver o propósito do Senhor. O Senhor procura, o texto base para o nosso tema é que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É adorar sempre, mesmo no cotidiano, em todo o tempo. Entendido isso? Amém? Falta muito tempo aí para vocês listarem os sonhos? Vocês estão dispersos. Quero que vocês escrevam logo para a gente entrar no tema. Já entrando, na verdade. Voltando um pouquinho naquele ponto que a gente falou sobre dependência, sobre sermos dependentes do Senhor, nós listamos a dependência, que é algo que é um estado onde a gente não tem suficiência. Vocês estão listando, quem já listou em casa, tem vários sonhos que você pode até pensar, como é que eu vou viver isso? Como? Alguém botou aqui viajar para fora do país? Alguém colocou? Todo mundo profeta. Mas tu pensar agora, como é que tu vai viver isso agora? É difícil, não é? Mas a gente tem que pensar que quando a gente vive os sonhos de Deus, para Deus nada é difícil. Para o Senhor nada é difícil. Por que eu quis trazer, por que eu quis falar com vocês sobre sonhos? Vocês estão em uma idade onde tudo, ao mesmo tempo que é distante, é muito perto. Quem está aqui no ensino médio já? Ensino médio? O papo é Enem, né? Enem, vestibular, o que vocês vão fazer, quem quer escolher o cursinho, o que vocês vão fazer. O assunto, principalmente para quem está agora no ensino médio, é muito futuro. E aí parece tudo distante, mas ao mesmo tempo está perto. Ai, meu Deus, é longe, mas está perto, e aí? E aí fica aquela indecisão. Fica aquilo ali, será que eu estou tomando a decisão certa? Para ser sincera com vocês, eu sempre achei muito cruel que a gente tem que decidir com 17, 18 anos uma profissão que a gente vai fazer o resto da nossa vida. Né? Se for pensar, nossa mente muda. Mas... Oi? Só 10.
Se tiver mais, pode pôr. Vamos orar por eles. É no mínimo 10. Se tiver menos, irmã, Deus vai te dar os 10 até o final. Ó, e aí assim, ó, a nossa mente pode mudar muito. As coisas mudam. Mas se você toma suas decisões seguidas no propósito do Senhor, eu te garanto, se você tem uma palavra, o caminho e a direção vai ser certos. Amém? Então vamos lá. Então, como eu disse, viver os sonhos de Deus me leva a adorar e me leva a um lugar de dependência. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o meu maior anseio é viver os sonhos dele. Vamos pensar que quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, você começa a sonhar mais com as coisas de Deus. Vamos pensar, tem alguém aqui que entrou para o Ministério de Louvor recentemente. Aí antes de estar no Ministério de Louvor, talvez nem sonhava em sair ministrando e louvando em qualquer lugar para todas as pessoas. Aí quando entra no Ministério de Louvor, esse sonho começa a ser gerado dentro de você. Você começa a pensar, eu preciso frutificar para o Senhor, eu preciso ir além. Entendido? Então os sonhos do Senhor nos levam a este lugar. Todo mundo escreveu? Falta muito? Pouco? Quanto falta? Está esperando a caneta? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho no final para vocês fazerem, porque vocês estão dispersos. Ó para mim. Ó, vocês estão muito dispersos. Então, no final, todo mundo pode guardar o papel aí. Pode guardar. Os meninos, guarda aí, não escreve agora não. Porque vocês, não, para você, escreve agora não, no finalzinho, eu vou dar um tempinho, todo mundo escreve. Porque para vocês escreverem, porque assim, ó, era para vocês trazerem de casa. Quem não veio, tudo bem, mas ó, preste atenção. Porque para vocês escreverem os sonhos, vocês têm que entender o que eu estou falando aqui. Então, não vai adiantar nada. Vocês chegarem no final, vocês não vão nem saber do que vocês estão orando. Tudo bem? Então, vamos orar. Vamos orar. Todo mundo olha para o teu irmãozinho e fala assim, ó, meu irmão, eu quero viver os sonhos de Deus. Então, não converse comigo. Não converse comigo. Amém. Então, feche os olhos aí. Senhor Jesus, eu te apresento cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Deus, eu peço, Senhor Jesus, pela mente, Deus, que toda mente seja cativa à ação manifesta do Teu Santo Espírito. Deus, que nenhuma distração, Deus, nada daquilo que o inimigo vem colocar para roubar, Senhor Jesus, os Teus filhos de estarem atentos a viverem, Pai, os Teus projetos e os Teus planos. Deus, venha sobre a vida deles. Eu consagro o coração dos Teus filhos, eu consagro a mente dos Teus filhos e eu peço, leva-os, conduza a um lugar de alinhamento, que eles vivam, que eles sonham os sonhos de Deus, Pai. Coloca uma chama no coração, Pai, que queima por mais do Senhor. Coloca uma chama no coração que queima, Deus, e que anseia por viver a Tua suprema vontade. Nos conduz, Deus, a este lugar, em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos lá. Voltando ao que eu estava dizendo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho o desejo de viver os sonhos dEle. Muito mais. Por quê? Porque eu vou conhecendo a vontade que o Senhor tem a meu respeito. Jesus, o próprio Jesus, no momento em que ele é tentado ali, ele vai dizer que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. E a gente pode ler isso rapidamente em João capítulo 4, a partir do versículo 34, na verdade somente o versículo 34. João 4, 34, o próprio Jesus, e ele é a nossa maior inspiração, nosso alvo, a quem devemos copiar. O próprio Jesus que foi homem, Jesus passou pelas mesmas idades que a gente passou. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem. E como ele passou por tudo isso, dizendo que a maior satisfação que ele tinha era fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais a minha vontade, mais o meu desejo é satisfeito em cumprir a presença dEle. Amém? Amém? João 4, 34. E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então Jesus está dizendo aqui, existe algo que me sacia. Pô, vamos pensar comida? E sabe qual é o contexto aqui? Jesus estava há muito tempo sem comer. Foi o momento em que Jesus ele foi tentado, ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu desejo, a minha maior satisfação, o meu maior deleite é fazer a vontade do meu Pai. Por que Jesus fala isso? Porque ele conhecia muito bem ao Pai. Amém? Então,
Quando eu me disponho, eu me coloco nesse lugar. Eu entendo que nada, gente, não é uma graduação, não é uma viagem, um intercâmbio, não é nada disso que pode te saciar. Você pode ter colocado, listado várias coisas dessas. Mas eu te dizer, se você não alinhar esses teus sonhos que você listou aí, com a vontade do Senhor, você pode até realizar com o teu próprio esforço, mas não vai ter o mesmo impacto, que é você ser conduzido a esses lugares debaixo de uma autoridade, debaixo de um objetivo. Entende? Vamos pensar, mais para frente vou dar mais exemplos sobre isso. Lá em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim. Amém? Essa palavra aqui de Jeremias é algo que para vocês entendam, que o Senhor tem sonhos a respeito de vocês desde o dia que vocês nasceram. Antes de vocês nascerem, Deus já tinha algo direcionado para cada um. Ninguém nasceu à toa. A gente já falou sobre isso aqui. Ninguém nasceu ao acaso. Vocês nasceram com um sonho de Deus gerado dentro de vocês. Como é que eu descubro isso, Grazi? Como é que eu sei qual é o sonho de Deus ao meu respeito? Vamos ver. Jeremias 1:4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar você irá, e tudo que eu lhe falar você ordenará. 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você a autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor aqui segue falando para Jeremias, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção no versículo 5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Então, os meus sonhos não são iguais aos sonhos do mundo. Os teus sonhos não podem ser sonhos banais. Vamos pensar o que a geração hoje clama: fama, ser conhecido, ter muito dinheiro, muitas riquezas. E isso de nada vale. O que a gente falou semana passada, o jovem rico? Que ele não entendia o princípio e o poder de se consagrar ao Senhor. Os nossos sonhos, eles devem adorar o Senhor. Se você já está com a tua lista pronta, ou se tu ainda vai fazer, é tempo de você ainda refletir. Os sonhos que você listou são sonhos que vão adorar o Senhor? Tem que estar tudo envolvido. Grazi, então eu tenho que ser crente 100% do tempo, até nos meus sonhos? E tem. Te falar que tem. Até uma profissão que você escolhe, vocês que estão aí no ensino médio, tua profissão vai te levar a conexões com pessoas que precisam ouvir o evangelho e talvez em hipótese nenhuma elas ouviriam, a não ser sendo atendidas por você em um consultório médico ou indo até você no seu trabalho. O Senhor vai conduzir essas pessoas. O que eu penso? Eu penso que existe um lugar que vocês irão, que muitas das vezes... Grazi, eu tenho muito, meu sonho é o meu chamado na igreja. Um minuto. Hidratada, graças a Deus. Eu entendo, vou dar um exemplo comigo. Eu entendo o meu propósito e o meu chamado no reino. Perfeitamente, isso é bem claro na minha mente. E eu tenho uma profissão, eu estou fazendo faculdade, eu curso medicina veterinária. E aí se você for pensar, ela faz veterinária, e como é que a veterinária vai levar ela a pessoas? Te contar que leva? E eu entendo, eu tenho muita clareza que a minha profissão, ela não é a minha prioridade é o reino, e a minha profissão vai me levar a lugares onde o reino precisa chegar. Entendido isso? Porque vocês precisam entender que os nossos sonhos, desde um vestibular, a uma prova, a uma vontade de ter uma coisa, precisa adorar o Senhor, gente. Tudo é o tesouro da adoração. O Senhor procura uma geração que sonha não viver apenas para materializar as coisas aqui na terra, mas em sonhar os sonhos de Deus. Essa é a geração que o Senhor procura e vocês são essa geração, amém? Então, seguindo, antes de vocês nascerem, o Senhor disse algo a teu respeito.
Ele disse, e eu reparem, todo mundo que tenha colocado aí sobre viajar internacionalmente, ser missionário, o Senhor diz aqui, ó, eu te dou autoridade. Então, quando eu vivo os sonhos de Deus, eu tenho autoridade. Repete comigo, autoridade. Se eu estou debaixo de uma ordenança do Senhor, eu tenho autoridade para conquistar aquilo. Se você está gerando algo em seu coração e você tem confirmação que aquilo provém do Senhor, você vai ter autoridade para conquistar isso. Entendam, pode ser difícil? Pode ser difícil. Aos teus olhos, talvez você não consiga? Talvez aos teus olhos, materializando aqui, humanamente falando, você não consiga. Mas se você está debaixo de gerar algo no Senhor, aí o Senhor te dá autoridade para conquistar. Amém? Então, falando um pouquinho da definição do que é sonho, deixa eu pegar aqui. A palavra sonho vem do latim sonho e representa um desejo veemente, uma aspiração constante e intensa. Com isso em mente, a gente pensando naquilo que o profeta Jeremias falou, ele vai falar a respeito de um sonho que estava no coração do Senhor quando Ele nos criou. Então o Senhor tem sonhos a nosso respeito. Quando Deus criou a criação, Adão e Eva, nós falamos sobre isso, o sonho de relacionamento que o Senhor tinha com a humanidade. Então, nós somos seres que sonhamos, porque o nosso Criador, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, o nosso Criador também sonha. Amém? Então, e como é que eu posso descobrir quais são os sonhos? Você pode estar pensando assim, Grazi, e como é que eu sei, pelo amor de Deus, quais são os sonhos que Deus tem ao meu respeito? Como é que eu sei se eu vou fazer uma faculdade X ou uma faculdade Y? Como é que eu sei o meu futuro? Como é que eu sei o que o Senhor tem para mim? Dizendo sim ao chamado dEle. Por quê? Porque as outras coisas, elas vão vindo, elas vão surgindo. Qual é a preocupação que vocês têm que ter agora? O reino. Ninguém aqui, acredito eu, que tem preocupação em falar, meu Deus, a conta de luz vence dia 28. Ninguém. Ninguém tem. Eu acredito. Posso estar dizendo algo enganado. Só se tiver alguém muito fora da curva. Que está pensando, preocupado. No máximo com a conta da internet. No máximo. No máximo. Para dizer assim, falar, vixe, ó mãe, a internet, viu? Esquece não. No máximo. Mas no sustentar da casa, acredito que nem é todo mundo aqui que está preocupado, não. Porque não é tua responsabilidade. O que é teu encargo agora? O que cabe a você? O que tu pode fazer agora? Te contar. Tua rotina não é como a rotina dos teus familiares, que tem que sair para trabalhar, volta correndo, vocês vão para a escola. Quem não está na escola, cursinho, trabalho, não sei. Mas vocês saem, vocês têm uma tarefa básica. E o que sobra? O que vocês têm que fazer com esse tempo? Se dedicar. As meninas ilustraram muito bem aqui 2 exemplos. A gente tinha uma que era, uau, oxi, as disciplinas espirituais. E a outra que meio assim, meio assado. Não é tu não, ela. Mas se vocês forem pensar, gente, quem prioriza o reino... Porque eu gosto de dizer uma frase, o Senhor não tem filhos preferidos. O Senhor tem filhos que preferem a sua presença. E aí é diferente. Aí uma chavinha vira. Por quê? Os filhos que preferem a presença do Pai têm acesso a lugares e a mistérios que os outros não têm. Ah, então Deus tem filhos preferidos? Deus tem filhos que preferem estar debaixo da sua presença. Se você escolhe, as duas tinham escolhas, as duas era da mesma casa, da mesma família, da mesma escola, tinham escolhas. Elas podiam escolher o que fazer com o tempo. Você pode escolher o que tu vai fazer com os teus sonhos. Consagrá-los debaixo da presença do Senhor ou não? Talvez. Eu vou estudar bastante, vou fazer tudo que eu quero. Como a geração hoje é assim. Eu estou na universidade onde eu percebo que as pessoas falam, não, depois que eu viver tudo, aí sim eu vou estar lá. Se eu contar para vocês que tudo que importa de verdade, tu vive aqui. Tu vive aqui. O que realmente vale. O que realmente tu vai poder dizer, eu construí um legado. Gente, é maravilhoso dizer algo que eu posso dizer para vocês. Eu passei minha adolescência inteira em santidade e consagração ao Senhor.
Tá vendo quando a gente fala verdades? Tem verdades que nem o microfone aguenta ouvir. Tem verdades que nem o microfone aguenta ouvir, mas assim, gente, é pra mim, eu digo pra vocês, não tem nada que pague você poder dizer, eu não negociei a minha comunhão com Deus. E aí você pode estar pensando, como é que eu faço isso, Grazi? Como é que eu vivo isso? Vamos lá para Jeremias, ainda em Jeremias 29:11. Muito conhecido esse texto, muito mesmo. Mas não deixa de ser uma verdade e às vezes, muitas das vezes, é usado de forma assim, não tão ideal. Como assim? Vou explicar. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sou o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e lhes trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para os que eu dispersei, e lhes trarei de volta para o lugar onde eu os deportei. Te dizer, repare que esse contexto aqui, o pessoal estava indo, o pessoal da Bíblia aqui, eles estavam indo para o cativeiro. Muitas das vezes esse versículo é usado assim, mas o Senhor sabe os planos que Ele tem a meu respeito. Talvez o Senhor vai te levar para um período de deserto, para você ser forjado. Repita comigo, forjado. Vou dizer uma frase aqui para vocês. Não queiram igualar os teus processos com o processo do mundo. Para fulano é muito mais fácil, ele não tem que estar sábado na igreja, ele estuda para a prova. Ah, mas para fulano que a mãe ache, para fulano é muito mais fácil, que domingo eu tenho que estar na igreja, sábado eu tenho que estar na igreja, minha mãe não deixa eu faltar. Não queira igualar os teus processos com o do mundo, não. Não igualem-os. Sabe por que eu digo para vocês? Os teus processos serão diferentes, sim. Mas vocês, vou ser ousada aqui e dizer, quem tem o Espírito Santo sempre está um passo à frente. Por mais que aos teus olhos você não está. Quem tem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem está com o Espírito Santo, a chance de errar é mínima. Porque se você está seguindo o caminho que o Espírito Santo te deu, é o caminho certo. É um só. Tem dois. Tu erra quando tu sai desse caminho que o Espírito Santo te passou. Aí tu vai errar. E quem não tem o Espírito Santo? Quem não tem o Espírito Santo? Por isso que Paulo fala que a gente não pode ser conformado com a mente desse mundo, e sim ser transformados nessa renovação de mente. Amém? Então, se eu vivo o que é determinado de Deus para mim, eu vou encontrar sentido nas coisas. Eu acredito que todo mundo aqui já conheceu alguém, algum amigo que não encontra sentido em nada. Ai, por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu nasci desse jeito? Ai, principalmente agora, vou ser bem da geração. Ai, porque se fosse um metaverso, em outra dimensão, eu estaria com a vida assim, assim, assado, e misturando as coisas. E por que eu estou aqui? Qual é o meu sentido? Qual é a razão? Todo mundo já conheceu, já teve contato com alguém assim. Aí você pode estar pensando, mas para mim faz tanto sentido eu estar aqui. E se não faz, você vai sair daqui hoje entendendo que tem um sentido para você estar aqui. Porque antes de você ser formado no ventre, o Senhor já tinha um sonho a teu respeito. Então, a gente vê uma geração que às vezes não percebe sentido nas coisas. Quando eu vivo os sonhos de Deus e quando eu vivo aquilo que o Senhor tem determinado para mim, eu encontro sentido nas coisas. Vocês vão começar a entender o sentido nas coisas. Houve um homem na Bíblia que, apesar de toda a sua sabedoria, no final da sua vida se desapegou do Senhor. E aí ele caiu no pecado da idolatria. Salomão, o mais inteligente de todos, teve mais de 1000 mulheres. E para cada mulher dessa, Salomão falava assim, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras. O pecado de Salomão foi o seguinte, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, e aí imagina ela chegando assim, falando, amor, você me tirou da minha terra, de onde eu estava lá, onde eu adorava o meu Deus, tananã, tananã. E aqui não tem nenhum altar para ele.
Aí imagina, é claro que não tinha, mas imagina ele, toma o cartão, vai lá fazer o altar. Era tipo isso, Salomão ele começou a liberar as riquezas do seu reino para outros deuses. Aí foi o pecado de Salomão, se vocês forem ler, lá está lá bonitinho dizendo onde foi o erro. Onde foi o erro? Ali naquele momento, a partir da próxima geração, o reino de Israel se divide aí, ó, por aí, por água abaixo. Leiam Bíblia, como Mai estava aqui mostrando que ela lia todos os dias. Salomão, ele se misturou tanto nisso, que no final da vida dele ele falou assim, eu percebi que tudo é vaidade. Eu percebi que nada faz sentido. Se a gente for ler lá em Eclesiastes, rapidinho, para vocês perceberem como é que Salomão estava. E ele começou muito reflexivo, e ele se envolveu nisso pensando, gente, não adiantou de nada, porque tudo é vaidade. Realmente, existem muitas coisas na nossa vida que são vaidade, mas ele perdeu o sentido. Ele falava, olho para todas as coisas debaixo do sol e nada faz sentido, nada muda, é tudo um dia após o outro. E realmente, se você não está vivendo aquilo que é propósito do Senhor para a tua vida, tudo perde o sentido. Tudo. E se tu está hoje pensando, qual é o sentido? Vixe, eu estou sem rota, Grazi. Talvez tu não esteja vivendo aquilo que é propósito do Senhor para você. E vocês estão em tempo. Olha, que tempo bom, viu? Um tempo muito bom. De começar a calcular a tua rota alinhada naquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém? Eclesiastes, rapidinho. Ixi, meu Deus. Eclesiastes. Eu fui olhar a hora, me assustei. Eclesiastes 1, do 12. A gente vai ler rapidinho até o 17. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Tendo visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. É como correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser cortado. E fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim, e de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é como correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Por quê? Ele começou a ter muito conhecimento, mas ele não soube aplicar isso. Por isso que eu digo para vocês, muito cuidado mesmo com o conhecimento. Você percebe muito, eu acredito, eu não sei, mas pelo menos lá na minha cidade, de onde eu vim, lá, o temor dos pais era quando os filhos passavam na faculdade. Vocês que estão no ensino médio aí, o pai e a mãe ficam, meu Deus, em nome de Jesus, guarda meu filho. Por quê? Porque é outra realidade. E às vezes o conhecimento, se tu não souber usar, tu vai se perder. Porque Salomão, no final da vida dele, ele tinha muito conhecimento. Mas ele se perdeu, se encantou com tanta coisa que para ele foi como nada. Como não ter. Eu vi de perto e vejo constantemente jovens que entram, muitos santos, hoje tinham uma vida inteira pela frente. Entrou na faculdade e todo mundo fala, não, porque a universidade desvia. Posso dizer, não desvia não. É difícil? Tá lá, não é fácil não. Como tá na escola também não é fácil. Mas o nível de dificuldade vai subindo, o nível de desafio vai subindo. Mas te dizer, se você está vivendo o sonho de Deus e o propósito de Deus, você tem autoridade. A gente leu sobre isso. Você tem autoridade. Então eu declaro sobre a vida de vocês, quando vocês entrarem nas universidades, nas faculdades, vocês terão autoridade para rejeitar tudo aquilo que vai vir como bandeja na vida de vocês. Porque vocês vão estar debaixo do sonho de Deus. Vocês vão estar vivendo os sonhos, não os sonhos de vocês, não o sonho do teu pai, não o sonho da tua mãe, da tua tia, não, os sonhos de Deus. E se você estiver vivendo os sonhos de Deus, vocês vão ter autoridade para rejeitar isso, amém? Então vamos seguindo. Como eu disse, aqui Salomão, ele tinha todo o conhecimento e se perdeu. Perdeu o conhecimento de Salomão, ele disse, é como correr atrás do vento. Se você não está vivendo os sonhos de Deus, você vai procurar sentido nas coisas e você não vai encontrar. Porque essa vida aqui só tem sentido com o Senhor. Tudo tem sentido com o Senhor. Amém? Então, um outro exemplo que eu gosto muito de listar, que às vezes para a gente viver o sonho de Deus, a gente não precisa entender como, mas e se entender que Ele vai realizar, é o próprio Abraão.
A gente leu sobre isso quando a gente falou sobre obediência, e lemos sobre isso quando a gente falou sobre dependência, algumas semanas atrás, onde Deus fala: Abraão, sai da terra, da tua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Que terra é essa? E se você for perceber, toda a Bíblia é assim. Deus dá uma ordem, você precisa fazer, aí sim Ele te mostra. Vamos falar do povo que saiu do Egito? Quando eles estão saindo do Egito ali, é isso que eu queria falar sobre vocês, como vocês querem comparar os processos. O povo ali do Egito, Deus tinha um sonho a ser cumprido na vida daquela geração. Era eles saírem do Egito e voltarem para a terra que Ele havia feito a promessa para Abraão. Esse era o sonho de Deus para aquela geração. Quando eles saem do Egito e no meio dos processos ali no deserto, eles pecam contra o Senhor e eles têm saudade dos processos do Egito. Querem comparar. Que saudade da cebola, do alho. Gente, cebola e alho, vamos combinar. Cebola e alho, tanta coisa assim podia dizer, né? Ai, saudade, não. Porque não tinha nada de bom lá. E o que eles podiam, menos pior, cebola e alho. Não comparem os teus processos, que às vezes tu está comparando os processos que Deus está te levando agora, na tua idade, eu vou botar como bastante aspas, as tuas crises de adolescência, as suas crises, meu Deus, o que vai, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, faz para mim, a mãe de fulano entende tanto, olha a cebola e o alho, a mãe de fulano é tão compreensiva, entende os processos de fulana tudo. Se você se comparar os seus processos, uma coisa que me doeu muito ouvir, quando eu estava na idade de vocês, eu vou fazer doer também, porque doeu em mim, vai doer em vocês. O pai e a mãe que vocês têm é o que vocês precisavam para ser quem vocês são em Deus. Se fosse outro, não ia dar certo. Eu comparava muito. E aí um dia eu estava assim, o pai e a mãe que tu tem é quem tu precisa para te botar no eixo, porque senão tu não vai viver o que tu precisa viver. Aí tu tá comparando os teus processos com os processos do outro. Tu tá igualzinho o povo, que saudade da cebola e do alho. A cebola é o pai, o alho é a mãe. O pai e a mãe de fulano é tão... Ai, cebola e alho. Entenderam? Não compare os teus processos. Então Deus tinha um sonho para uma geração, e essa geração não quis simplesmente viver o sonho de Deus, atrasou. Aquela geração nenhuma viveu aquilo que era promessa de Deus. Por quê? Porque deixou de sonhar os sonhos de Deus. Amém? Vamos pensar. Falando nesse sentido de sonhar os sonhos de Deus e querer viver e querer tomar tudo isso, gente, é por busca. Como é que eu descubro, Grazi? Como é que tu sabe? Como é que tu tem tanta convicção? Porque eu posso dizer, eu tenho convicção daquilo que Deus tem para mim, ministerialmente falando e profissionalmente falando. Tenho convicção. Como é que você tem? Busca. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que são as demais coisas? O resto. Tudo. Tudo. Desde a profissão, como a gente já começou falando. Desde o amanhã. Tudo, gente. Fala comigo, tudo. Tudo é o que tu nem consegue pensar agora, é tudo. Porque a tua prioridade é o reino. Tu tem uma prioridade só. E se vocês entenderem isso desde já, é como se vocês estivessem, como eu disse, quem tem o Espírito Santo está sempre um passo à frente. Se você entender desde já que tua prioridade é o reino, tudo, gente, tudo mesmo. Até o que tu acha que vai dar errado dá certo. Até o que você acha que vai dar errado dá certo. Eu já contei para vocês aqui como eu entrei primeiro numa faculdade particular, sabendo que ali não era o meu lugar, mas eu estava confiante. Por quê? Porque eu tinha uma palavra. Até para entrar num lugar que deu errado, porque no caso eu tranquei e vim para cá, eu sabia que eu precisava passar por aquele processo ali, deserto. Precisava passar para estar no lugar da bênção. Gente, eu moro a 300 e não sei quantos quilômetros daqui. Eu nem sabia de Cruz das Almas. Não sabia. Quando eu sabia que eu tinha que trancar a faculdade, comecei a orar, coloquei todas as universidades estaduais e federais possíveis pertinho de casa, que tinha aí no redor. Não botei o UFRB, porque eu não sabia, gente, não sabia. Botei o FOB, botei tudo, não sabia. Mas eu estava vulnerável a viver os sonhos de Deus. E surgiu, apareceu, estou aqui. E foi o lugar onde Deus me fez crescer. Sabe, às vezes você está pensando que é do jeitinho que tu está pensando. Sabe, como eu disse para vocês, quando a gente falou sobre dependência, eu tinha a minha vida toda planejada dos 17 ao 22.
que era para mim estar agora, se eu tivesse seguido o meu plano, eu tinha entrado na faculdade com 17, 22, em março eu tinha formado, estaria trabalhando. E em março eu fui na formatura dos meus colegas. E com a plena convicção, lá Deus usou pessoas para falarem comigo, professores, de encontrar e falar assim, ó, queria muito te ver para dizer, você está no lugar certo, a professora tal saiu de lá, daqui da UFRB e está dando aula lá. Gente, o inesperado. Imagina aí, o professor está formando uma turma e olhar para você e falar assim, que bom que tu saiu. Aí quem falou para mim não foi ela, foi o Espírito Santo. Para trazer para mim nenhum tipo de conflito que podia gerar em ver meus colegas formando ali. Eu estou aqui para dizer para vocês que quando você vive os sonhos de Deus, até quando tu acha que vai dar errado, dá certo. Dá certo, gente. Eu posso dizer que dá. Tá dando, né, Deus? Dá certo. Então, em Mateus 6,33, eles nos ensinam a ter uma busca ativa pelo reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, uma busca ativa, uma busca constante. Não é buscar hoje em primeiro lugar, é em primeiro lugar sempre, sempre, prioridade sempre. E essa revelação da vontade da busca, essa vontade de Deus sobre nós na busca, vamos ler rapidinho, 1 Coríntios. Eu vou dar o tempo para escrever, quem não escreveu, eu vou dar. Mas não agora, calma aí. 1 Coríntios 13. Versículo 12. Amém. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. O que é isso? Agora, muitas vezes, você pode ver apenas um reflexo obscuro daquilo que é o sonho de Deus a teu respeito, mas logo tu vai ver como um espelho. Agora tu conhece em parte, tá? A Grazi disse para mim que Deus desde o ventre tinha sonhos ao meu respeito, mas logo tu vai conhecer plenamente, da mesma forma que o Senhor conhece os sonhos ao teu respeito, você vai conhecer esses sonhos. Como é que eu consigo viver isso? Na busca, na adoração. Gente, tá tudo perfeitamente alinhado. Você não tem como, se você é desobediente, tu nem os sonhos, nem longe, nem perto dos sonhos de Deus tu passa. Se tu não é vulnerável a viver isso, não tem como. Está tudo muito alinhado. Esse é o tesouro que o Senhor procura. Ainda em 1 Coríntios, vamos voltar lá para o capítulo 2. Eita, eu passei demais. 1 Coríntios 2, do 9 ao 16, diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito presente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras designadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para as que não são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, porque ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A tua mente não é a mente do mundo. A gente falou sobre isso na semana passada, quando a gente falou sobre consagração. A tua mente não é a mente do mundo. Os teus sonhos não podem ser como os sonhos do mundo. Sobre você tem algo diferente. Vocês todos, todo mundo aqui, antes de vocês serem formados no ventre, existe uma promessa sobre a vida de vocês que vocês vão marcar uma geração. Então, teus sonhos não podem ser comuns. Tem que ser fora da curva mesmo. Tem que ser além mesmo.
Eu não faço ideia do que você escreveu aí. Eu peço também que você não compartilhe com ninguém. Teus sonhos são teus sonhos. É tu e Deus tem que saber. Guarda em secreto os teus sonhos. Existem pessoas que não vão entender os teus sonhos. Quando eu soube que eu ia trancar a faculdade, eu contei só para os meus pais. Eu fiquei 1 ano dentro de casa, com o resto que não importa, o resto das pessoas que não importa, achando que eu estava estudando. Eu estava estudando. Aí perguntava, e aí, está estudando? Tô. Não para o que elas achavam que eu estava estudando, mas eu estava estudando. Está estudando? Estou estudando. Ah, então tá bom. Quando eu passei, eu falei para todo mundo que eu estava em casa. Porque tem processos que ninguém precisa saber que você está passando. Porque senão vão te frustrar. Eu tive uma situação, um exemplo, em nome de Jesus, ela não vai estar vendo a live, mas de um familiar. Se eu descer, ninguém vai ver. Eu vou tirar. Vai que. Mas... Ela falou. Aí uma outra tia minha falou, pois a tua tia tal falou isso, isso, isso. Eu falei, foi mesmo. Que bom que isso não chegou no meu ouvido enquanto eu estava passando pelo processo, porque senão isso podia me desmotivar. Isso podia me abalar e eu falar, será que ela tem razão? Por isso que eu estou dizendo para vocês que tem muitos sonhos que tu não tem que contar para ninguém, não. Tem que contar, não. Por quê? Quem que tu precisa contar realmente vai te apoiar. Eu contei para minha mãe ouviu, ela não me contou, porque ela sabia do que era importante, o processo que eu estava passando era importante para mim. Entenderam isso? Amém? Então, assim, muitos dos sonhos que tu está passando, muito daquilo que tu está vivendo, é você e Deus. E é em Deus que você vai conseguir mesmo. Viver os sonhos de Deus me conduz a viver aquilo que é incomum mesmo. É incomum. Para ninguém faz sentido, é loucura. Infelizmente é loucura, mas eu estou debaixo do Espírito que me diz que essas coisas fazem sentido. Então, assim, para mim não precisa fazer sentido. Então, se você sente falta de viver, eu queria ser como todo mundo. Eu já me peguei pensando assim. Falei, Deus, poxa, todo mundo é tão fácil, né? Entrou, saiu, formou, tchau. Fica perto de casa, talvez. Não precisa viver, gente, comum, não. Para quem Deus quer fazer, vamos pensar comigo. Treinamento de uma polícia rodoviária federal é diferente de um treinamento de um serviço militar de uma pessoa que não vai atuar nesse sentido. Não é diferente? Porque quem vai viver coisas maiores precisa de um treinamento maior. Então, todos os processos que vocês estão passando é treinamento para aquilo que Deus quer entregar para vocês. E vocês estão sendo avaliados em tudo. Vocês estão sendo avaliados o tempo todo. Você está sendo avaliado para saber se você vai ser aprovado, se já dá para tu viver isso ou não. Você tem que ser aprovado nas suas atitudes. Há um dia improvável que tu não está no mood. Ixi, acordei hoje. Aí acontece tal situação, dou vontade de gritar com a pessoa e falar, me deixa quieto. Avaliado, está sendo avaliado. Se tu tem domínio próprio para falar assim, tá bom. Tá bom. Isso é você ser avaliado e ser aprovado. Como é bom. Você depois que acabou o dia, tu vai deitar e falar, meu Deus, eu estava assim. Olha para tu ver, eu estava sendo provado. Porque minha mãe sempre falou assim, Deus passa a peneira, viu? Quem já comeu farinha fininha, farinha com pedra, ninguém quer. Porque passa a peneira para tirar o que é pedra. E às vezes pode ter alguma pedrinha aí que tu está se apegando e tem que, Entendeu? Então, assim, gente, viver os sonhos de Deus é algo que vocês precisam ter em mente. Não queiram viver os sonhos de vocês, principalmente hoje em dia que os anseios da geração estão muito diferentes. Sabe? Então, assim, você precisa querer viver os sonhos de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Aquilo que o Senhor, não que você acha que é, mas aquilo que o Senhor acha que é. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. Não só o que dá certo, não só o que é como que tu quer.
Tudo, até o que não é como você quer. E para a gente ir encaminhando para o fim, no Salmo 139, que a gente falou semana passada sobre consagração, a gente leu também um pouquinho sobre isso, nós vamos ler ali mais uma revelação daquilo de que quem tem o Espírito Santo não vem sem objetivo. Amém? Salmo 139, 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente. 5. Tu me cercas por trás e pela frente, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que em ti nem as trevas são escuras demais. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e em tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande as somas dele. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se eu determinasse de contá-los, tu ainda estarias comigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus, e afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão se rebelam contra ti. 21. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Por eles tenho um implacável ódio e os considero inimigos meus. 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim a minha conduta te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Rapidinho, foca nos versículos 17 e nesses 21, a partir do 21. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso aqui é uma vida de adoração. Uma vida de adoração que entende que desde o ventre o teu propósito é maior e o Senhor tem que sondar os teus feitos. Quão maravilhosos são os pensamentos do Senhor ao teu respeito. Quão extraordinários são os pensamentos, muito além do que tu pensa. A gente listou aqui, eu listei também 10 sonhos. E eu tenho plena certeza que não vai ser nem do jeito que eu estou pensando, vai ser muito maior e melhor. Porque o Senhor não vem para vai piorar os nossos sonhos, não, Ele vem para melhorar. Vai ser muito melhor de uma forma que tu não está nem pensando. Por quê? Porque se você se dispõe a viver os sonhos que são do Senhor, tu não precisa entender o modo como as coisas acontecem, tu só precisa viver. Amém? Amém? Então agora, quem for escrever, eu queria que fossem, todo mundo viesse para frente. Quem já escreveu, quem ainda vai escrever, você pode escrever em casa também. Porque você vai orar por esse papelzinho. Nós vamos ter um tempo aqui onde você vai consagrar os seus sonhos ao Senhor. Esse é o maior tesouro que você pode ter. Consagrar os teus sonhos ao Senhor. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus em tudo. Então, todo mundo aqui à frente, não converse, não se despecem. Vem à frente aqui. Quem ainda não escreveu, se você quiser escrever em casa, você ora pelo seu papelzinho, você consagra o seu papelzinho em branco. E é bom que você vai sendo conduzido ali no teu tempo de oração com o Senhor, amém?
Então, gente, uma vida de adoração, quando eu entendo o tesouro da adoração, quando eu sou aquilo que o Senhor procura, quando eu sou aquilo que o Senhor procura, ó, presta atenção em mim. Quando eu sou aquilo que o Senhor procura, eu vivo os sonhos de Deus.